veio aqui atrás de lei de Hooke e vai sair entendendo de uma vez por todas tudo, porque hoje a gente vai fazer aqui um experimento com suquita. E é isso aí, sem muita enrolação, bora entender o que é de fato essa lei de Hooke e depois aplicar, colocar em prática. A lei de Hooke vai trabalhar com molas. Então, é justamente essas molinhas aqui, ou molas, ou elásticos, que vão aparecer nas questões. Então, eu preciso de materiais que estejam em regime elástico, ou seja, que quando eu coloco uma força, ela consiga se deformar. Ok? E aí, o que é que eu vou poder relacionar com a lei de Hooke? O que é que esse cara falou? Que a força elástica que eu coloco aqui, a força elástica de uma molinha, ela vai se relacionar com a constante elástica da mola, esse casinho aqui, e com a deformação que a mola sofre. Ah, ok, mas como é que a gente estuda esse tipo de deformação aqui da mola? Então vem cá. Eu tenho uma molinha aqui em duas situações. Então, nessa primeira situação, é aquela em que eu vou, esticar a minha mola. Ou seja, eu vou provocar uma deformação puxando ela. Ela está com esse comprimento inicial dela, que seria o comprimento natural, e eu vou esticá-la. Ok, então a deformação aqui, como é que eu vou medir? Essa mola tem um comprimento natural, que a gente chama de x0, e eu vou levar ela até um certo comprimento final, x, ou xf. Então, a gente chama da deformação esse carinha aqui, o ΔX, ok? Então, eu vou chamar desse x final. Da mesma forma que eu posso esticar ela, eu posso comprimir ela. Então, se eu tenho ainda uma mola com comprimento inicial x0 e eu tiver esse xf aqui agora, o meu ΔX, a minha deformação, esse cara aqui, é a minha deformação. Continua sendo a diferença do tamanho original dele para o tamanho final que ele foi, depois que a gente usou a força elástica para modificar, para elongar ou comprimir a mola. Então esse é um dos dois pontos que a gente precisa para lembrar da lei de Hooke. A deformação, só que falta entender um pouquinho sobre aquela constante K, aquela constante elástica da mola. Então vem aqui e a gente vai ver na prática também. Vou trabalhar com duas molinhas aqui. Uma mola com a constante elástica, digamos, de 3 newtons por metro e outra de constante elástica 9 newtons por metro, por exemplo. O que é que vai diferir uma da outra aí? Essa tem um K pequenininho e essa tem um K bem grande, uma constante elástica maior. O que é que vai diferir? Se eu pegar essa molinha e puxar ela, colocar uma força elástica aqui e pegar essa outra molinha vermelha agora e colocar a mesma força elástica, então se eu puxar as duas com a mesma intensidade, o que é que vai acontecer? A que tem menor constante elástica, ela vai conseguir deformar muito mais do que aquela que tem uma constante elástica bem maior. Ou seja, quanto maior a constante elástica, menor a deformação da mola. E a gente consegue entender isso justamente pela lei de Hooke. E o que é que diz a lei de Hooke? A lei de Hooke vai enunciar que a força elástica que está agindo ali naquele corpo é diretamente proporcional à deformação dele. E se ele é diretamente proporcional, a constante de proporcionalidade vai ser a constante elástica da mola. Dessa forma aqui, força elástica igual a K vezes o ΔX. Então, essa é a lei de Hooke. Beleza, entendi mais ou menos como é que diferencia duas molas, mas veja esse videozinho aqui, Veja que essa mola da direita está deformando muito mais que a mola da esquerda. Ou seja, essa molinha aqui da direita, como ela deforma muito mais, é porque ela tem uma constante elástica menor. Então, é dessa forma. Maior a constante elástica, menor a deformação. Menor a constante elástica, maior a deformação. Então, já aproveitando esse modelinho aqui que a gente viu na parte experimental, bora fazer outro experimento e agora vai ser mais legal. Vem aqui para o papel que eu explico. Se a gente usar esse sistemazinho, vou fazer só com a molinha. Para determinar a constante elástica da mola, o que é que vai acontecer?
Eu sei que nosso pezinho aqui, nossas arruelas, tem um certo peso P, e a mola, a força elástica, vai sustentar esse peso, fazendo essa força para cima. Então, para conseguir determinar essa constante elástica K, o que é que a gente precisa? Igualar a força elástica ao peso. Como a força elástica, de acordo com a lei de Hooke, é dada por K vezes o ΔX, se a gente iguala isso ao peso, quem é que a gente vai ter? Vai ter o K. É só a gente conseguir medir a massa da nossa arruela, a massa do nosso corpo, a aceleração da gravidade que a gente tem e dividir pela deformação da mola. E a gente vai conseguir achar nossa constante elástica. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Bora fazer o experimento, depois a gente pega os dados e vem aqui para o papel para destrinchar isso. Peguei esse pezinho aqui, ó, essa massa de 35 gramas, e a gente vai pendurar aqui nessa molinha para determinar a sua constante elástica. Então, a constante elástica da mola, ó. Desse jeito que ela está aqui, ela está em equilíbrio, daquela forma em que eu tenho o peso para baixo e a força elástica sustentando para cima. Então, o peso fica igual à força elástica. Ok, mas antes a gente precisa de algumas medições, ó. Antes de começar, como é que eu vou calcular a variação, a deformação dela, se eu não sei o comprimento inicial? Então, se eu for medir aqui, ó, o nosso comprimento inicial da mola vai dar 1,7 centímetros. Então, se o comprimento inicial é 1,7 centímetros, quando eu colocar a nossa massinha, ela vai deformar e vai ficar com quanto? Ela vai ficar com 7,6 centímetros. Então, se antes ela tinha 1,7 e depois ficou com 7,6, ela teve uma certa variação aí. Ok? Então, é com esses dados que a gente vai para o papel agora fazer as contas. Me diga aí quanto ficou a constante elástica da mola. Então, foi que a gente achou lá, ó. O x0 da gente foi 1,7 o quê? Centímetros. E o x final que a gente mediu, o tamanho final da mola, foi de 7,6 centímetros. Ok, se a gente comparar o x final com o x0, quanto foi que ela deformou daqui para cá? Foi um ΔX, que vai ser dado por x final menos o x0. Esse ΔX vai dar quanto? Vai dar os 5,9 centímetros. Essa é a deformação que a gente tem, beleza? Qual é a massa do nosso corpo? Ali a gente tinha 35 gramas de massa, ó. Então 35 gramas, só que a gente não gosta de usar esses valores assim. Eu vou passar logo para quilograma, então isso fica 35 vezes 10 elevado a menos 3 quilograma de massa, beleza? O G eu vou usar os 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto é que vai ser o peso? O peso vai ser dado por mg, então ele será dado por 0,35 newtons, se a gente já fizer a conta. Beleza, achamos o peso. E aí o que é que a gente tem que fazer aqui agora? Ó? Igualar a força elástica com o peso. Então, o Kx vai ser igual a mg, ó, o K ΔX, né? Foi o ΔX que a gente fez. Então, o K vezes esses 5,9 centímetros, é interessante colocar em metro. Então, o ΔX vai ser de 0,059 metros, igual ao mg, que é o peso que a gente já achou, que é 0,35. Esse K, portanto, a gente vai achar que é mais ou menos 5,93 newtons por metro. Pronto, determinamos experimentalmente mais ou menos a constante elástica dessa mola. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Ah, lembra que aqui embaixo eu deixei um PDF já com resumo disso aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos para mostrar, olha aqui na prática o experimento sendo feito. Então é com vocês aí agora.